Olá pessoal, tudo bem? Com essa videoaula nós vamos fazer uma recapitulação dos principais temas que a gente trabalhou ao longo do bimestre no primeiro ano. Vamos falar de conceitos chaves da geografia e rememorar um pouco sobre as correntes do pensamento geográfico. Então, primeiro, destacar que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Espaço geográfico entendido como espaço transformado, modificado. Durante muito tempo, fazer geografia era estudar tudo que existia na Terra. Ela era vista como ciência de síntese. O estudo da geografia envolvia o estudo dos aspectos naturais, sociais, que envolviam a Terra. Fazer geografia era descrever a Terra. Hoje, a geografia a partir do século XVIII teve um processo de sistematização e estudar geografia passou a ser debruçar-se sobre o espaço geográfico, que é o espaço modificado pela ação humana. É a natureza transformada pela ação antrópica. Tá? Então, o conceito de espaço geográfico, como Milton Santos define, é um conjunto indissociável de fixos e fluxos. Os fixos são representados pelo que foi construído pelo homem ao longo do tempo, e os fluxos é a sociedade, a vida que anima esses fixos. É a natureza transformada pela ação do homem. O espaço geográfico é tudo aquilo que eu vejo como aquilo que eu não vejo, é tudo que está à minha volta. Quando a gente pensa em espaço geográfico, nós vamos lembrar da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Quantas transformações já não aconteceram nesse espaço? Quem transformou esses espaços? Qual foi a profundidade dessas transformações? Tá? Como é que esse processo ocorreu ao longo do tempo, até o estágio atual? Tá? Então, o espaço geográfico é o palco de morada do homem, é o espaço em que nós habitamos. Esse espaço tem uma história, Antes ele era um espaço natural, era a natureza primeira. Posteriormente ele passou a ter uma ação humanizada e esse espaço foi sendo o que? Modificado. Se a gente pegar o espaço da nossa cidade, que nós moramos há 100 anos atrás, a gente vai ver uma diferença muito grande para o que existe nele hoje. Então, todas essas modificações são marcas culturais, modificando que a natureza, que era intacta, que tinha uma característica diferente da que nós temos hoje. O espaço geográfico é sinônimo de espaço artificializado. É o maior conceito que nós temos. A partir do espaço geográfico, a gente analisa as dinâmicas dos espaços, nós conseguimos espacializar fenômenos, nós podemos verificar se essas transformações foram intensas ou lentas, se o grande capital está presente nesse espaço ou não. Tá? Espaço geográfico é a natureza transformada pela ação humana, seja para sobreviver, seja para a necessidade de acumulação de capitais. Tá? Os objetivos podem ser variados, mas os espaços sempre são resultados da transformação. É por isso que a geografia é a ciência que faz a ponte entre natureza e sociedade. Ela analisa como o homem, a partir das necessidades de sobrevivência, de lucro, de acumulação, transforma a natureza ao longo do tempo. Além do conceito de espaço, a gente não pode esquecer de paisagem. Paisagem envolve sentidos. Genericamente falando, paisagem é tudo aquilo que eu consigo visualizar, tá? Tudo aquilo que eu vejo, mas também aquilo que eu sinto. Quando eu moro em uma região, eu tenho ali a percepção daquele lugar pelos cheiros, daquela paisagem. Você mora perto de uma panificadora, você vai sentir o cheiro do pão quente no final do dia. Se você mora perto de uma área de galeria, você vai sentir mau cheiro. Então a paisagem é tudo aquilo que eu vejo os objetos fixos, os elementos da natureza, os culturais, mas é também tudo aquilo que meu olfato consegue palatar. Meu olfato consegue é, perceber, aquilo que a minha audição consegue captar. Então a paisagem também é composta de barulhos, dos sons, dos ruídos ou do silêncio. Tá? Se você está numa paisagem rural, você vai ouvir, o cantarolar dos pássaros, o latido do cachorro. Esses os barulhos. Se você está no centro urbano, você pode ouvir esses mesmos barulhos, mas você vai acrescentar do ruído dos automóveis, dos sons que são emanados pelos
aparelhos eletrônicos. Então a paisagem ela envolve os sentidos, envolve o que é a nossa percepção, tá? A paisagem também ela é um conceito categorizado pela herança de tempos desiguais. É o velho e o novo. Em toda cidade, quando a gente chega, a gente percebe o velho pelas construções antigas, que vão demonstrar que a sociedade deixou sua marca naquela paisagem, e o novo, que são as construções modernas. Tá? Então, por exemplo, Teresina. O velho em Teresina está no Porto Velho, onde a cidade nasceu, está no centro da cidade, onde temos os prédios mais antigos. Em Campo Maior, no entorno da Praça de Santo Antônio, nós temos os prédios mais antigos, a Igreja do Rosário. A parte mais nova da cidade está em outras áreas, outros bairros que são mais recentes. Tá? Além de paisagem, a gente tem os territórios. O território está vinculado a poder, aqueles espaços ocupados por grupos ou ainda pelo Estado. Né? O território do Brasil envolve todos os 26 estados e o Distrito Federal. Tá? Esse é o espaço da União, onde a União exerce poder. É o espaço territorial brasileiro, assim como nós temos o espaço territorial do Piauí e do município de Campo Maior. Além dos espaços institucionais, territórios institucionais, nós temos também os territórios paralelos, que são ocupados por pessoas. Por exemplo, territórios de gangues, né? Territórios de ambulantes, territórios dos idosos nas cidades. Né? As praças são ocupadas por quem durante o dia? E à noite, que grupos ocupam ou territorializam esses espaços? Um espaço que nós temos uma grande presença de roqueiros, né, nas grandes cidades. Ali são territórios, né, incorporados pela galera chamada de punk, ou pelos roqueiros também, né, uma galera mais alternativa. Então, o território sempre está vinculado ao conceito de poder. Se você ocupa aqueles espaços, né, seja durante o dia, seja à noite, seja de forma permanente ou temporária, ali nós temos o conceito de poder impregnado. No caso das grandes cidades, a gente tem o poder institucional prevalece, que é o do Estado, com as suas leis, regras, e temos às vezes o chamado poder paralelo, muitas vezes, na verdade. Né? É uma milícia que controla uma favela, é uma gangue, né? Isso nas áreas periféricas. No centro da cidade a gente tem a presença de ambulantes, de grupos sociais excluídos, que atuam à noite como usuários de drogas, profissionais do sexo, dentre outros. Então o território sempre está vinculado a poder. É um espaço que é ocupado mediante relações de poder. Região vai nos remeter a particularidades. Tá? Regionalizar é particularizar uma área, dotá-la de singularidade. Qual é a particularidade do Nordeste em relação ao Brasil? O clima, a vegetação, o desenvolvimento humano, né? As características culturais da sua gente, do seu povo. O Nordeste é completamente diferente do Sul do Brasil, tanto nos aspectos naturais quanto nos aspectos sociais. Então, regionalizar significa, antes de mais nada, particularizar uma região, dotá-la de individualidade. Tá? E aí nós podemos regionalizar desde um país, uma região, até a nossa cidade, dividindo-a em zonas, dividindo-a em bairros. Tá? É uma forma de regionalização também. E o conceito de lugar. Lugar está ligado à vivência, ao cotidiano, né? À singularidade, à familiaridade. Só é lugar aquilo que é vivido. Se você vive um espaço cotidianamente, certamente aquela porção do espaço é lugar. Campo Maior é lugar para você, se você vivencia a cidade. O açude, a igreja matriz, né? A BR, as avenidas principais, a praça do seu bairro, a sua rua é lugar, a sua casa é lugar. Por quê? Porque você reconhece aquele espaço, você reconhece os elementos que dão singularidade e familiaridade àquele espaço. Ele está presente no seu cotidiano. Lugar é um espaço vivido cotidianamente. Tá? Envolve afeto, envolve familiaridade, envolve singularidade, apego. Então, os conceitos-chave estão interligados. Nós temos como conceito maior e mais amplo de espaço. Dentro dos espaços nós temos diferentes paisagens, temos ocupação de distintos territórios, temos formas de regionalização diferentes e temos a menor unidade,
essa menor porção que é o lugar, que é aquilo que você vivencia, já que nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Compreender esses conceitos-chave é importante para que a gente possa perceber como ocorrem as transformações espaciais no lugar de vivência, no país, na região em que nós habitamos. Entender esses conceitos chaves nos ajudam a compreender, né, a ciência geográfica, né, em suas diversas especificidades. Além do lugar, nós temos também, dos conceitos chaves que nós analisamos, nós vamos estudar um pouco das correntes do pensamento geográfico, certo? A gente lembra que a geografia foi sistematizada na Alemanha, né, no século XVIII, foi um dos últimos estados nacionais a se unificar, então a Alemanha utilizou muito da geografia para os seus interesses, e uma dessas utilizações foi a busca de territórios. Né? Ter território era ter poder. Isso ficou cristalizado no conceito de Friedrich Hatzel ao criar o chamado espaço vital. Ele dizia: ter espaço é ter poder. A decadência de um estado está na perda de território. Então, todo organismo vivo que precisa de crescimento precisa anexar novos espaços. Então, com isso, Hatz é considerado o pai da geopolítica e ele é também considerado uma figura ícone no processo de sistematização da geografia, porque deu visibilidade à geografia. É bem claro que a geografia esteve muito aliada aos interesses do Estado dentro desse contexto, né? Uma geografia voltada para a guerra, para a ocupação e anexação de territórios, visto que a Alemanha não participou da corrida imperialista e precisava, né, desses conceitos geográficos, desse conhecimento geográfico, para poder avançar, né, em outras frentes, fazer uma anexação desses territórios. E aí, a partir da sistematização da geografia, foram criadas escolas de pensamento geográfico, ideologias geográficas que foram sendo perpetuadas ao longo do tempo. A primeira escola, ou com um corpo de conhecimento criado, foi o chamado determinismo geográfico, determinismo ambiental. Os defensores dessa corrente, né, diziam que o ambiente exerce influência sobre o homem. Né? E os discípulos, né, desse pensamento, eles acabaram até criando frases célebres, né, que diziam que o clima determina as condições de vida do homem. Né? Ao, por exemplo, fazer uma relação entre a tropicalidade e a indolência. Diziam eles, por exemplo, que pessoas que moravam nos trópicos, né, seriam preguiçosas por conta do elevado calor. Aqueles que moravam em regiões frias teriam mais disposição para o trabalho, né, em virtude, né, do clima já propiciar esse fator. Tá? Então, pregavam essas ideias que hoje caem por terra, né, de que o meio determina, influencia a vida humana, né, onde a gente sabe que o meio ele não é determinante assim, na nossa condição de vida. Né? Ele propicia, né, elementos para a gente aproveitar culturalmente. Né? Se fosse verdade isso, nós não moraríamos em desertos, as pessoas não morariam em desertos, não morariam em áreas geladas, porque o meio seria totalmente inóspito. Então, o determinismo geográfico trabalha com essa ideia de que o meio determina as condições de vida do homem. O meio exerce influência sobre o que ele deseja fazer, o que ele vai ser, sobre a sua dinâmica, né? Sobre a dinâmica de ocupação dos espaços. Para contrapor essas ideias do determinismo geográfico, que nasceram inicialmente e foram equivocadamente construídos a partir de interpretação errônea da teoria de Friedrich Hatzel, surgiu o possibilismo geográfico. Né? O possibilismo geográfico foi articulado por Paul Vidal de Lablache, um francês. A França tinha interesse em anexar novos territórios, fazendo uma disputa aí com a Alemanha. E aí Vidal de Lablache passou a dizer que o meio não determina, não influencia o homem, mas ele oferece o que? Possibilidades. Possibilidades para que ele possa crescer economicamente, para que ele possa aproveitar melhor o potencial dos espaços. Mais uma vez, com possibilismo, o homem não tem, né, saída, ele está vinculado à natureza. Ou ele é determinado, ou o meio vai oferecer possibilidades para que ele possa sobreviver. Tá? Então, a partir disso, ele cria o conceito de gênero de vida.
Gênero de vida é entendido como um conjunto de técnicas que o homem, ao utilizá-los, pode aproveitar melhor os recursos naturais. Como a França era um país avançado naquele contexto, criou-se o conceito do gênero de vida para poder levar esse conjunto de técnicas para as colônias que desejava explorar, instituindo o colonialismo francês pelo mundo. Com esse conceito, Paul Vidal de Lablache queria ratificar, confirmar o quê? Que o meio exercia influência sobre o homem, né? E que para aproveitar essas possibilidades que o meio oferecia era necessário ter um conjunto de técnicas. Quem ensinaria essas técnicas aos países pobres? Os próprios franceses. Então, o objetivo era dominar, era anexar novos territórios. Agora como uma escola que amenizava aí, né? Ao dizer que o meio não determina as condições de vida do homem, mas ele oferece possibilidades. Aí a gente lança a pergunta: e se o meio não oferecer possibilidade em regiões inóspitas, o homem não sobreviveria, não conseguiria criá-las de forma artificial? Hoje a gente sabe que o homem pode artificializar qualquer meio, né, dentro aqui da Terra e consegue, né, sobreviver em meio às condições que ele mesmo criou. Então não somos vinculados a uma dependência, não, às possibilidades que a natureza oferece. Então, na verdade, Paul Vidal de Lablache e o possibilismo, enquanto escola geográfica, contrapunham ao determinismo geográfico. Havia aí uma disputa de interesses entre alemães e franceses por busca de novos territórios. A partir dos anos de 1950, com o advento da Guerra Fria, nós temos o surgimento de uma nova corrente geográfica, a geografia pragmática, teorética, quantitativa. É a geografia dos modelos matemáticos, né? Onde os avanços da informática, da computação, da informação, né, acabaram dando suporte à análise geográfica. Tá? Então, qual era o pensamento dos geógrafos pragmáticos? Eles resumiam os espaços a números, né? Estudavam nesses espaços o quantitativo de atividades econômicas, a produção agrícola, né? A população, o número de estabelecimentos escolares, de saúde, indústria, o produto interno bruto. E a partir dessas informações, desses números, né, contabilizava e criava modelos de desenvolvimento, né, que seriam replicados em outros espaços. Tentavam explicar a realidade a partir do número em si mesmo. Né? Então, ela foi conhecida como geografia pragmática teorética, porque trabalhava com modelos matemáticos para a explicação dos espaços. Porém, segundo alguns críticos, não se tratava de explicação do espaço, porque o espaço era apenas descrito através de números, através de programas computacionais. Aqui no Brasil, a geografia pragmática foi chamada de geografia teorético-quantitativa, tá? Que usou bastante modelos matemáticos e foi muito difundida pela Universidade de Campinas. Depois, nos anos 70, a gente tem uma mudança muito grande em virtude das intervenções militares em vários pontos do mundo, em virtude da ascensão do marxismo, né, no auge da Guerra Fria. Nós tivemos aí uma nova corrente que surge a partir dos anos 70, que é a geografia crítica, que vem se opor a essa geografia tradicional. A pragmática, o possibilismo e o determinismo são considerados correntes tradicionais da geografia. A geografia crítica vem para quebrar isso aí. Ela é ancorada no materialismo histórico dialético e diz que tudo no espaço é fruto de uma produção material, e para eu entender essa produção material eu tenho que ver as contradições do processo, né, e ao mesmo tempo mergulhar na história. É através do processo histórico de acumulação do capital que passaria a ser explicado o processo de constituição, formação e dinâmica dos espaços, e não por meio de números, modelos, ou através da influência da natureza. Aqui na geografia crítica a gente tem o homem como ator das transformações, ele não é vinculado à natureza, ele é sujeito ativo e ele é quem promove as transformações. Por conta disso e das críticas que a geografia crítica fez, né, às correntes anteriores, ela foi chamada de geografia marxista ou geografia das denúncias sociais. Ainda hoje ela influencia muitos geógrafos. Tá? Ela é ancorada na corrente filosófica materialismo histórico dialético. E, por fim, nós temos a geografia da percepção. Ela é ancorada na fenomenologia, que analisa o fenômeno, analisa o cotidiano por meio da subjetividade. A geografia da percepção prega que cada indivíduo, e não
né, algo maior como um materialismo histórico, uma produção material, mas sim o indivíduo, né, separadamente, ele consegue fazer uma análise do espaço a partir de suas vivências, a partir da sua relação com esse espaço. Então, trabalho com a noção de quê? De subjetividade. Para a geografia da percepção, cada um analisa e consegue explicar os espaços a partir das suas experiências, a partir do seu próprio conhecimento. Então, a corrente filosófica que fundamenta a geografia da percepção é a fenomenologia, que analisa todo o contexto social a partir de fenômenos. Fenômenos ligados à singularidade, à particularidade, né, de cada um, às vivências que cada um consegue estabelecer. Então, para os geógrafos da percepção, se eu tenho, por exemplo, uma relação de apego com o espaço, eu vou cuidar mais desse espaço, eu vou valorizá-lo. Então, a tendência é que esses espaços, por exemplo, tenham, né, um cuidado maior, uma dinamicidade maior, porque vai haver um envolvimento e um engajamento. Se eu tenho um desprezo por espaço, se eu não reconheço, eu não tenho familiaridade, possivelmente isso vai explicar, por exemplo, uma falta de dinâmica, um desenvolvimento maior, ou, né, simplesmente eu vou desprezar esses espaços e não vou reconhecê-los. Então, a geografia da percepção trabalha com a ideia de que, por meio das suas experiências pessoais, da subjetividade, você estabelece uma relação direta com os espaços. Você consegue analisá-los, você conseguiria explicar, né, a forma como eles estão hoje. Tá? Então, trabalha com a ideia da subjetividade na explicação espacial. Então, essas são as principais correntes do pensamento geográfico. Elas influenciaram e ainda influenciam, né, os geógrafos, e é por meio delas que é feita a análise da dinâmica do espaço, seja analisando através do olhar subjetivo, ou do olhar da produção material, ou ainda usando modelos e verificando em uma escala menor a influência dos recursos naturais na dinâmica espacial. Claro que hoje a gente tem uma presença muito mais forte das correntes, né, críticas do pensamento geográfico, né, da chamada corrente crítica e da geografia da percepção, que é também chamada de geografia humanista, que trabalha, né, a explicação dos espaços através do viés da cultura. Explica a dinâmica dos espaços a partir do desenvolvimento cultural, de um envolvimento cultural, de uma percepção cultural dos indivíduos. Boa avaliação para todos.